amados irmãos e irmãs, estamos reunidos para mais um vídeo da nossa sequência formativa. E assim nós estamos nessa sequência de apresentar as temáticas contidas nas nossas apostilas. Quais são essas temáticas? Temáticas que falam sobre a Santíssima Trindade, temáticas que falam sobre a Bíblia, temáticas que falam sobre a igreja, sobre os sacramentos, sobre a vida moral. E nós estamos tentando trabalhar um pouquinho nesses curtos vídeos, um pouco sobre essas temáticas. Já falamos sobre a Santíssima Trindade, já falamos sobre a Bíblia, já falamos sobre os encontros iniciais, já relembramos a nossa peregrinação no dia 29 de junho para todos os crismandos que vão crismar este ano, e que vamos sair aqui da Igreja da Matriz até o Santuário do Bom Jesus, como está no nosso calendário. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da igreja. É importante refletirmos a necessidade da igreja. No último censo do IBGE, foi notado que as pessoas estão procurando cada vez mais uma igreja, ou melhor, uma independência da igreja, procurando fundar a sua própria igreja. Não exatamente de forma institucional, mas viver uma vida de fé isolada, viver uma fé individualista, com os seus próprios pensamentos e suas próprias mentalidades. Mas aqui, meus irmãos, eu gostaria de resgatar a importância da vida da igreja, especialmente para os jovens. E nós teremos temáticas nas apostilas que falam exatamente da igreja. Jesus fundou uma igreja, quis uma mediação, porque o ser humano não pode caminhar sozinho. O ser humano não pode ser referência para ele mesmo. Ele é falho, ele necessita se deixar ser cuidado, ser pastoreado. Jesus é o bom pastor. E ele pastoreia as suas ovelhas por meio da igreja. Não existe outro modo mais eficaz e mais concreto. Jesus fundou a igreja. E ele fundou essa igreja não indo ao cartório e ali fazendo um CNPJ. Não é esta compreensão moderna que temos. Jesus fundou a igreja quando ele tomou várias atitudes que mostram essa fundação. Primeiro, ele elencou pastores para esta igreja. Ele não quis abandonar o seu povo sem referências, sem guias, sem pessoas que poderiam estar à frente, animando, ajudando na perseverança. Ele chamou os apóstolos, quis os apóstolos, chamou cada um pelo nome e deu a eles uma missão. Aqui está a segunda coisa. A primeira, que chamou pastores. A segunda prova que Jesus fundou uma igreja é que deu uma missão a uma igreja. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus quer que essa igreja seja missionária. E assim ele deu a este grupo uma missão. Isto mostra também o seu desejo pela igreja, enviando os discípulos a pregar, a anunciar. Depois, meus irmãos, Jesus instituiu os sacramentos, deu à igreja uma liturgia. Fazei isto em memória de mim, instituiu a Eucaristia. Todos os pecados que vós perdoardes serão perdoados, os pecados que vós não perdoardes serão retidos. Ali, manifestando o sacramento da penitência, o sacramento do perdão de Deus. Jesus enviou os discípulos para os doentes e deu-lhes o óleo para que eles ungissem os doentes com óleo. Está lá no Evangelho de Marcos. Ali está também o sacramento da unção dos enfermos. Instituiu o sacramento da ordem, quando chamou os discípulos para serem pastores, para que assim formasse pastores para a sua igreja, os padres, os bispos, e os bispos são sucessores dos apóstolos. Instituiu também, meus irmãos, as bases do sacramento do matrimônio, mostrando qual é a mentalidade do matrimônio. O homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e a mesma coisa a mulher. Jesus então institui os sacramentos principais da igreja, meus irmãos. Ide por todo mundo, fazei que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se ele não quisesse uma igreja, ele não teria dado sacramentos, não teria dado uma liturgia a esta igreja. Depois, Jesus também ensinou a cada um como a nos comportar em comunidade, a conviver em comunidade. Se Deus nos quisesse isolados, cada um por si, ele não teria criado tantas pessoas, não teria formado uma pessoa e, ainda mais, não teria dado a uma comunidade conduta moral, do perdão, do diálogo, da correção fraterna, da ajuda aos mais pobres. Ele nos deu conduta moral para como vivemos em comunidade.
Então, meus irmãos, aqui está um breve vídeo falando sobre a igreja. Jesus quis uma igreja, porque nós não podemos caminhar sozinhos. Não podemos ser orgulhosos de achar que podemos tudo e sabemos tudo. Somos um corpo, o corpo místico de Cristo. Somos o povo de Deus. Somos a esposa de Cristo que caminha para um dia viver o casamento eterno, a comunhão eterna, a aliança eterna com Deus. E assim, neste caminho, Jesus funda a igreja. Funda dando a ela uma liturgia, dando a ela uma conduta moral, dando a ela uma missão evangelizadora, dando à igreja pastores para guiar. Isto mostra que Jesus queria a continuidade da sua missão. E essa continuidade passa pela igreja. Igreja que não é perfeita, igreja que tem os seus pecados, mas a igreja querida, desejada por Deus e assistida pelo Espírito Santo constantemente. Então, meus irmãos, fica mais esse vídeo para o nosso aprendizado.